El programa Victoria en Cristo presenta su cuadro Cultura Bíblica. Fue Jesús quien me ha salvado. Bendito sea Jehová para sempre. Estamos falando sobre um tema muito importante, que é a amargura. Eu sei que os outros irmãos, por algum momento, sentimos este tão terrível que é a amargura. Na verdade, a amargura, os irmãos já conhecem um exemplo físico, não? Quando nós outros colocamos algo na boca e está amargo, e é uma terrível sensação. Nós outros repelimos, echamos afuera, e nós outros não queremos algo amargo, não? Então, se a amargura, na verdade, ela é um sentimento, uma emoção, como o desgosto, a aflição, o sinsabor, a pesandubre, a melancolia. Tudo isto é a amargura aí que o ser humano pode sentir. E o problema não é somente aí físico, emocional. O problema é o peligro espiritual que traz a amargura. Então, se a amargura traz algo tão terrível, mira o que diz em Hebreus, capítulo 12 a los Hebreus, verso 15. Mira bem, não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorve, e por ela muitos sejam contaminados. Então, se a amargura é algo muito destrutor, é algo terrível que o ser humano pode estar levando dentro de sua vida, dentro de seu coração. Então, temos que estar aprendendo sobre o peligro, o pecado de la amargura. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de situações do dia a dia que levam a pessoa a estar amargurada. Primeiro exemplo, vamos usar aí um nome fictício, Berta. Seria a Alberta, conhecida como Berta. Berta leva mais de um ano sem ir à igreja. Os líderes de sua última igreja se puseram em sua contra, quando ela lhes expulsou que um líder de alabança lhe havia hecho proposições desonestas. Aunque ha intentado superar sua amargura, não parece consegui-lo. Pensava que sua igreja cuidava dela. Ela foi decepcionada, deixou de perseverar, deixou de congregar, porque estava levando em seu coração uma amargura. Ela provou algo na situação que lhe contaminou seu coração, que ele deixou aí ressentimento que ele sentiu novamente. Ela se sentiu decepcionada, frustrada com a situação. Mira, esse pequeno exemplo de Berta é solamente aí uma gota no oceano de lo que pode suceder com relação a relações humanas, a injustiça, a falta de cuidado. Se uma pessoa não tem esta prudência, ela pode herir, pode lastimar, pode produzir heridas em los demás. É muito perigoso, não somente nós outros aí ser herido, ser lastimado, provar a amargura, senão nós outros mesmos também produzir a herida, lastimar a los demás,
Às vezes, hasta impensadamente, sem darmos conta, podemos nós outros herir e lastimar a los demais. Eu escutei a história de uma jovem que quedou decepcionada e não ia mais na igreja, não pisou mais na igreja. Um servo do Senhor, bem intencionado, aí para a doutrina, na verdade, e escutou algo de ela já para discipliná-la. E a disciplina em uma igreja é algo conhecido e comum. Pero se nós outros não sabemos disciplinar uma pessoa, nós outros, ao invés de solucionar um problema, vamos acarrear mais problema. Então, se o servo do Senhor chegou, ele disse que a irmã estava sendo disciplinada, tu vai sentar, vai ser disciplinada, porque eu escutei isto, me enterei de este e daquilo outro. E a irmã não teve nem o direito de se defender. A irmã começou a chorar, ela quedou sem uma reação, sem palavra, porque o servo do Senhor, por mais que estava bem intencionado, usou a maneira errada para solucionar um problema. O que se hace? Primeiro, tem que perguntar à pessoa. Em qualquer confronto que há, segundo as pesquisas que temos, uma coisa que a maioria dos líderes não querem fazer é confrontar. Porque o confronto, se não saber confrontar, vai haver separação, vai haver perda, pode haver hasta enemistade. Então, se ao solucionar um problema que vai haver um confronto ali direto, um enfrentamento de ideias, de opiniões, tem que ser sabiamente. E um dos primeiros pontos que nós outros aprendemos como líderes, ao confrontar alguém, é perguntar e não acusar. Qualquer líder que vai acionar como líder, você não pode ir porque alguém disse, alguém viu, alguém comentou, assim disseram, e a pessoa vai já direto ali, com uma opinião formada, sem escutar a los demás. Por isso, tem muitas igrejas em Brasil que enfrentam processo em la justiça, porque o pastor neciamente disciplinou na pessoa, sem dar-lhe o direito de escutar. Eu escutei um advogado em Brasil falando, não há problema que a igreja disciplina alguém, pero tem que se dar o direito da pessoa ser escutada e se defender. Estes são princípios aí da lei dos direitos humanos. Nada pode ser juzgado sem direito de defesa, de falar, de explicar e de se defender. É tremendo, irmão. Então, se por isso é importante, nós outros, como líderes principalmente, da igreja, congregações, ministério, acionamos sabiamente, porque nós outros podemos o quê? Produzir uma herida ao invés de sanar, podemos perder uma alma ao invés de ganhar. E vemos aí na situação dessa irmã, que esse pastor ali foi normal para disciplinar, ela não poderia nem falar, não teve o direito de se expressar, porque o pastor equivaí, entrou mal. Ele tinha que essa irmã, estamos aqui para falar contigo, você é muito preciosa como realmente és, toda a alma são preciosa, nós outros te amamos como realmente devemos amar todas as almas, você é muito importante, pero há um problemita, houve aí um comentário, queríamos saber se é certo ou não, vou poder me explicar isto, minha irmã, a situação, como foi, e a pessoa vai falar. A pessoa vai ter o direito de se expressar e explicar. Aí já a sinceridade vai depender da pessoa, porque lastimosamente há muitas pessoas que são mentirosas, irmão. Que é tremendo, perde para o capiroto, irmão, tão mentiroso que são. Não são sinceros, não são verdadeiros. Há pessoa que vai ser algo mal e vai jurar que não, eu não isso delante de Deus. Há pessoa que tem esse caráter. A gente eu estava falando aqui lá em Senança, lá Fatos, sobre o pecado aí de Safira e Ananias, a mulher que quedou viúva por causa na hora,
E eles mentiram e morreram. Morreram por falta de temor e já por ter aí, mano. O Senhor lhe matou a eles no tempo da graça. E a pergunta foi acá, dizendo, se Deus aplicasse o mesmo critério hoje, quantos velórios tendríamos em las igrejas? Que tremendo, terrível. Então, você vemos aí que a pessoa, se ela mentir, já é ela e Deus. É ela e Deus. É ele o Senhor, ela vai render conta a Deus. Pela função de um líder, é atuar sabiamente, é proteger, é não produzir problema, não produzir herida, é dar direito à pessoa. Se a pessoa mentir, se não há prova concreta, evidência que temos, é orar a Deus para que Deus traga a luz. Esta é a função de nós outros como igreja. Não é juzgar, condenar, senalhar. Se alguém o guatava ir, mano, vai render conta a Deus. Porque com Deus não se ruega. Na coisa de Deus são santas, são sérias. Pero se nós outros atuarmos mal, como nesse caso de Berta recebeu ali alguns mensagens aí del líder de alabança, ali como que piroteando com mensagens indiretas, desonestas. E ela comunicou certamente, imediatamente ao pastor dela. Mira, tá passando isto, isso e aquilo outro. O líder de alabança me enviou esse mensagem, falou assim, poranteico. Era isso corretamente. Buscou quem poderia solucionar o problema, lá a autoridade. Pero lastimosamente, aqueles líderes que por ter na afinidade com aquele homem, por confiar demasiado nele, não hicieram caso a ele e foram contra. Aí já é demasiado. No mínimo que isto tinha que fazer é investigar e orar a Deus para que Deus traia a luz. Ele teria que descer, mano aberta, graça por... Vou comunicar isso com nós outros e vamos estar investigando. Vamos pôr os dois cara a cara para que tu venha falar e decida o que está acontecendo. Abra cara a cara com esta pessoa e isto, se não há prova e evidência, então se quer da situação complicada. Então se vamos orar para Deus trazer a luz, pero jamais eles poderiam tomar partido para defender aquele líder. Então essa irmã, ela quedou o que? Com este pecado chamado amargura. É sobre isso que estamos falando. Vamos falar sobre a amargura. Eu vou trazer aqui o segundo exemplo. Ao padre de Davi, lo matou um condutor borracho, quando Davi era adolescente. Desde então, para sua família, a vida ha sido difícil. O condutor recebeu uma condena leve. Davi está amargado por la injustiça da vida, mas um caso de amargura. Quantas pessoas tiveram aí uma perda familiar de ente querido por pessoas irresponsáveis, como uma pessoa que conduz em altíssima velocidade em lugar proibido, ou como uma pessoa que se tomou, está borracho, agarrou um auto e se tornou uma arma para matar os demais. E ali, como o caso de Davi, ele matou seu papá. Seu papá era o provedor da casa, traía comida, trabalhava, traía amor, carinho, proteção. E de repente aquela coluna da casa cai. É aí assassinata, porque isso foi um assassinato. Uma pessoa que agarra um auto e conduz em borracheira ou em altíssima velocidade é um assassino. É um crime doloso. Uma pessoa sabia que tinha a intenção de matar, porque sabia que ia ser isto com intenção de matar. Isso não é um erro, isso é uma eleição. A pessoa elegeu a ser o que é errado. Então, a pessoa vive ali a consequência da atitude desta pessoa. E vivendo essa consequência, ela pode sentir-se amargurada por la injustiça da vida. Então, são casos de amargura. Estou falando sobre amargura, traindo alguns exemplos. Outro exemplo, nos padres de Alain,
sempre lhe menospreciaram, mientras iba crescendo. Aunque agora és adulto, padece de depressão e ansiedade, e não logra entender por que não la supera. Mire, irmão, os padres de Alain sempre lhe menospreciaram. Então, depois que ele se tornou adulto, não? Ele é uma pessoa depressiva, ansiosa, ela vive aí com alteração emocional devido a traumas em consequência do menosprezo de aqueles que estavam para amá-lo, protegê-lo, ajudá-lo e educá-lo. Então essa pessoa está com um problema sério, chamado amargura. Vamos seguir abrindo de exemplos. O marido de Laura não parece interessado em satisfazer nenhuma das necessidades emocionais de sua esposa. Quando ela intenta falar com ele sobre o tema, ele se mostra distante e frio. Com o passo do tempo, ele ha abandonado a esperança que seu esposo cambie e não vê motivo para seguir com este matrimônio. Laura está tendo uma grande decepção, uma frustração, porque ela casou para ser feliz, para ser amada, para manter uma boa relação emocional com sua pareja, a quem ha prometido amá-la, pero ao invés de amá-la, lhe desprecia. Quantas mulheres estão vivenciando esta situação? Estão comendo o pão de amargura. Que tremendo, que tremendo, que tremendo, que tremendo. Então, aí vem o perigo desta emoção, chamado amargura, dominar a esta pessoa. O jefe declara, és exigente e tremendamente cínico. História de Clara. Clara, delante de seus companheiros, ao juzgar injustamente seu trabalho. Ele humilhou a Clara delante de seus companheiros. Ao dizer, vos não insiste bem, está mal teu trabalho. Clara não se vê capaz de olvidar o episódio e fantasia trazendo planos de vingança. Que é tremendo, mais um caso de amargura. E entre outros, irmãos, gente, dos problemas tão grave são ninhas que foram molestadas aí por seus parentes, padres, tios, padastro, primos, abuelo. E estas criaturas, ao serem atacadas por essas pessoas que não tiveram aí o controle de sua carne, possuído por um desejo pecaminoso e diabólico, han atacado essas criaturas. E depois de atacar, eles disseram, a culpa é tua. Não há que contar a nadie. Lo tiene com ameaça. Mira que situação vivencia estas pessoas. Como sanar estas pessoas desta amargura? Como serem sanadas? É o que vamos estar aprendendo no estúdio de hoje. Vamos olhar definições e ideias clave. La amargura é uma atitude de ira e hostilidade estendidas e intensa. Mira, na pessoa que está amargurada, ela não está emocionalmente buena. Ela está aí em um estado de ira. A menudo vai acompanhada de ressentimento e ele desceu de devolver o golpe. Quem está amargurado, seu ego, seu eu, às vezes quer que venga aí, não, de alguma maneira eu tenho que devolver o troco. Eu vou devolver este golpe. E às vezes com mais intensidade. Isto é um perigo. Então, a amargura
é o resultado de não perdonar a um ofensor e de deixar que o dolor e a ira vaya crescendo hasta que amargam o ponto de vista que tem a pessoa sobre a vida. Uma pessoa não lhe gusta mais a vida, desfrutar de lo que Deus ha oferecido, porque um pequeno ressentimento, um pequeno momento de injustiça lhe prejudica tu vida e tu história. Que tremendo vir aí o poder destrutor da amargura. A amargura é um pecado que destrui a vida. Aí vem a pergunta: amargura é pecado? Sim, Hebreus capítulo 12, verso 15, que leemos aqui, que nenhum se prive de alcançar a graça de Deus. Uma pessoa que vive bajo estado de amargura, ela está aí de ser puerta, la puerta para a comunhão com Deus. A amargura cerra a puerta de la comunhão com Deus, prejudica a vida espiritual da pessoa. Mira que aqui está abrindo o autor dos Hebreus, que a pessoa vai deixar de alcançar a graça, a salvação, porque há uma raiz ali de amargura em seu coração. Que tremendo! Hebreus 12, 15 nos advierte que a amargura corrompe com seu veneno. Mira que o contexto aqui, verso 14, seguir a paz com todos. Mira, uma pessoa que está triste, que está amargurada com alguém, ele não está seguindo a paz com todos. Não há paz em seu coração. E Deus deseja que tenhamos paz com todos. Por mais que nos prejudicaram, por mais que nos deixaram mal, devemos ter paz com as pessoas. De que maneira podemos ter paz com aqueles que nos ofenderam? Perdonando. Perdonando. A Bíblia diz: não deixai-vos ser vencido por el mal, sino vence el mal com el bem. Romanos capítulo 12, vamos para a primeira epístola neotestamentária, Romanos capítulo 12, verso de número 17. Bueno, Romanos 12, 17 diz assim: não pagueis a nadie mal por mal, procurar el bueno delante de todos os hombres. Verso 18. Se é possível, enquanto dependa de vosotros, está em paz com todos os homens. Verso 19. Não se vengais vosotros mesmo, amados meus, sino deixar lugar a la ira de Deus, porque escrito está: minha es la venganza, eu pagaré, disse o Senhor. Mas, assim que se tu inimigo tiver hambre, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois, haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre sua cabeça. Mira que coisa tremenda, irmãos, com relação à amargura. Então, se Deus deseja que nós outros perdonemos, tenhamos paz com todos os homens. Deus deseja que nós outros não venguemos a nós outros mesmos. Quando um homem vai para a vingança, ele está se prejudicando a si mesmo. A pessoa estará prejudicando a si mesmo. Quantas vezes, irmão, eu expulsei demônios de pessoa que foram lastimadas, que foram heridas, pessoa com espírito terrível de ódio, de ira. E quando a pessoa descer, onde eu vou renunciar esta amargura em meu coração, esta ira, e o demônio, irmão, se manifestava forte para agarrar no cuello da pessoa. Não podeis falar isso, não poder perdonar. O diabo não quer que nós outros perdonemos.
O diabo quer ter poder sobre nossas vidas. E se vivimos uma vida de amargura, Satanás tem ventaja sobre nós outros. Deus nos ordena que não busquemos vingança, sino que deixemos que Deus se encargue de tomar medidas. A amargura só se vence com o perdão. Efésios capítulo 4, verso de número 31. Vamos ver o que disse a poderosa palavra de Papito. Efésios 4, verso 31. Bendito seja Jeová. Quite-se de vosotros toda amargura. Quite-se de vosotros toda amargura. Mira cá, o verbo quitar, despojar-se, mortificar, são verbos que temos aí, meus amados irmãos, em que requer uma atitude do ser humano. O ser humano tem que tomar medida. O ser humano tem que fazer algo. Há que tomar medida. Há pessoas que dizem, bueno, que Deus venga quitar isso de meu coração. Estou orando para que Deus haga algo, pero eu não puedo. Não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia manda nós outros ter uma atitude. Nós outros mesmo devemos quitar, despojar, mortificar a todo que não agrada ao Senhor. Que tremendo, meus amados irmãos. Então, se há coisa que Deus vai fazer, pero há coisa que toca a nós outros a ser. Então, se perdona este homem, perdona tu esposo, perdona tu papá, perdona tua esposa. Tenha uma atitude de perdão, bendito seja Jeová. Então, se a amargura solamente se vence com ele perdão. Mira o que disse mais acá, Efésios 4:31. Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria, maledicência e toda malícia. Nós outros mesmo devemos quitar todo isto de nossas vidas. Ó Santo de Israel, mi Deus del cielo, antes ser benigno uno com os outros, misericordioso, perdonando-los uns a outros, como Deus também os perdonou a nós outros em Cristo Jesus. Há pessoas llenas de amargura, me hicieron esto, me lastimaram, não me vieram, me menospreciaram. E a pessoa, irmão, se deixa ser vencido por isto. E qual é o conselho da palavra de Deus? É que nós outros não seamos vencidos por el mal, sino que vençamos el mal com el bem. Amanasuia de Camanará. Ei, xarabadabadabadai, que vençamos o mal com o bem. Vamos estar falando na próxima programação sobre elementos clave de la amargura. Vamos falar sobre ira não resulta. Vamos falar sobre a incapacidade para o duelo. Vamos falar sobre falta de controle. Vamos falar sobre características claves da amargura. Que tremendo, irmão. Então, se a mesa está preparada, que o Senhor guarde nossa vida, nosso coração de todo ressentimento, de toda amargura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros.